Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 151 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 3 e 4 do primeiro livro de Reis, o capítulo 1 do segundo livro das Crônicas e o capítulo 72 do livro dos Salmos. O segundo livro das Crônicas não revela especificamente o nome do seu autor. A tradição é que, assim como o primeiro livro de Crônicas, foi escrito por Esdras e provavelmente foi escrito entre 450 e 425 a.C. Assim como o primeiro livro, este também se focaliza mais no aspecto sacerdotal da época, ou seja, é praticamente uma variação da história religiosa daquela nação. O segundo livro das Crônicas registra a história do reino do sul de Judá, desde o reinado de Salomão até o exílio babilônico. A queda de Judá é decepcionante, mas a ênfase é dada aos reformadores espirituais que zelosamente tentaram ajudar o povo a voltar-se a Deus. Pouco é dito sobre os maus reis ou os fracassos dos reis bons, apenas bondade é destacada. Já que o segundo livro das Crônicas adota uma perspectiva sacerdotal, o reino do norte de Israel raramente é mencionado por causa de sua falsa adoração e de sua recusa em reconhecer o Templo de Jerusalém. Uma das passagens de grande destaque faz referência à aliança do Senhor com Salomão, quando o Senhor diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Neste livro, somos convidados a avaliar cada geração do passado e discernir por que cada um ou foi abençoado por sua obediência ou punido por sua maldade. Mas também devemos comparar a situação dessas gerações à nossa, tanto em conjunto como individualmente. Se nós ou a nossa nação e nossa igreja estamos passando por dificuldades, é para o nosso bem comparar nossas crenças, assim como a forma como elas influenciam o nosso modo de agir com as experiências dos israelitas sob os vários reis. Deus odeia o pecado e não vai tolerá-lo. Mas, se o segundo livro de Crônicas nos ensina alguma coisa, a sua lição é que Deus deseja perdoar e curar aqueles que humildemente oram e se arrependem. Se você pudesse ter qualquer coisa que pedisse a Deus, qual seria o seu pedido? Grandes riquezas? Perfeita saúde para você e seus entes queridos? O poder sobre a vida e a morte? Incrível pensar nisso, não é? Mas o mais surpreendente é que Deus fez tal oferta a Salomão e ele não escolheu nenhuma destas coisas. O que ele pediu foi sabedoria e conhecimento para completar a tarefa que Deus havia lhe designado e fazê-lo bem. A nossa lição é que Deus deu a cada um de nós uma tarefa para cumprir, e a maior bênção que podemos buscar de Deus é a capacidade de realizar a sua vontade para nossas vidas. Como podemos ver em Tiago 3, para isso, nós precisamos de sabedoria do alto, para discernir a sua vontade, bem como da compreensão e conhecimento íntimo dele, a fim de nos motivar à semelhança de Cristo, tanto em ação quanto em atitude. Vamos à leitura? 1 Reis, capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado templo ao nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e Deus lhe disse: "Peço o que você quer que eu lhe dê." Salomão respondeu: "Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê.
Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga a causa de duas mulheres. Então duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta tua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade à outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, e estes eram seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizar era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Ábida, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer em Macás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã, Bet-Ezed em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor. Baaná, filho de Ailude, em Taanaque, Megido e toda a Bet-Seã, que
que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joque-Meão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argob, em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, que era casado com Bazenate, outra filha de Salomão, em Naphtali. Baaná, filho de Uzai, em Asser e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um governador nesta região. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas, porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os ginetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota nos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 1. Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino e o Senhor, seu Deus, estava com ele e muito o engrandeceu. Salomão falou a todo Israel, aos capitães de 1.000 e aos de 100, aos juízes e a todos os chefes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda de encontro de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha trazido de Quiriate-Jearim para o lugar que ele havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1.000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peço o que você quer que eu lhe dê." Salomão respondeu: "Foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar este grande povo?"
Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bem ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Eu lhe darei também riquezas, bem e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém da sua ida ao lugar alto, que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Salmos, capítulo 72. O Rei justo e o seu reinado eterno. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração, e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.